Olá para você, professor, pedagogo, gestor, né? Quem está me assistindo aí, a gente fala oi específico, né? Mas é oi para todo mundo. Eu vim gravar esse vídeo, não prometo que será tão rápido, porque a gente faz coisa rápida e explica correndo e dá aquele ataque de ansiedade, né? Mas vou explicar aqui com calma a questão dos conteúdos da recomposição de aprendizagem. Muitos professores, pedagogos estão entrando agora no segundo semestre e estão ainda buscando, né? Onde está o conteúdo da recomposição de aprendizagem? Onde que eu encontro as atividades? Como que eu encaminho minhas aulas? Então, a gente tem que entender que aqui no nosso estado do Paraná, todos esses conteúdos estão naquilo que a gente chama de LRCO. Às vezes eu me enrolo que minha fono não é muito boa, mas está na nossa LRCO. Então, lá a gente encontra todos os conteúdos, atividades e encaminhamentos que a gente dá na nossa aula. São materiais que nós podemos adaptar, que nós podemos, às vezes, modificar o slide, nós vamos dar a nossa carinha para aquele material dentro da sala de aula. Tá? Não precisa fazer a risca do jeitinho que está lá, palavra por palavra, imagem por imagem. Ele está lá como suporte ao professor. Mas eu vou te mostrar aqui como você vai achar. Tem duas formas. A primeira forma é uma maneira que nós compartilhamos com os pedagogos. Então, todo pedagogo, no início de trimestre, ele recebe o link dessa pasta aqui. Essa pasta, ela se chama Lista de Conteúdos e Planos de Aula PDF NRE. Então, quando o pedagogo tiver acesso a essa pasta, até agora a gente só tem o primeiro e o segundo TRI. O do terceiro TRI ainda não chegou. Mas dentro desse drive, né, dentro dessas pastas, nós temos a lista de conteúdos e as atividades que são aplicadas, as mesmas que estão no LRCO. A diferença é que a gente tem um descritinho que não tem lá. Então, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês no segundo trimestre, tá? Então, plano de aulas e lista de conteúdos. Vamos começar pelo plano de aula. Então, aqui eu tenho um plano de aula, está separado por modalidade, né, por oferta das nossas escolas que nós temos. Então, o integral, CCM, que é o cívico militar, o ensino médio e o fundamental. Quando a gente entra no integral, vai ter aqueles componentes curriculares específicos do integral. CCM, os específicos do cívico. E os outros, em geral, vão estar dentro da pasta do ensino médio. E aí, eu sou professora de recomposição de aprendizagem de língua portuguesa. O que eu preciso fazer? Então, eu vou procurar aqui, recomposição de aprendizagem. Então, a gente vai procurando. Ué, não achei? Não, tá aqui. Ó, recomposição de aprendizagem de matemática. Vamos achar o de língua portuguesa. Recomposição de língua portuguesa, porque só tem no nono ano no fundamental e na terceira série do ensino médio. Então, aqui é o que nós chamamos de plano de aula. Vou dar um zoom aqui para você ficar melhor, né? Então, nós temos aqui, né? Essa é a aula 19. O conteúdo base dela é a autobiografia. A área, né? Linguagens e suas tecnologias conforme a BNCC. O componente é recomposição de aprendizagem, que foi o componente inserido na nossa matriz esse ano por conta da obrigatoriedade da recomposição segundo uma lei federal. O objeto de conhecimento, os efeitos de sentido, o objetivo de aprendizagem que os alunos precisam atingir é este daqui. E aí, nós temos aqui do ladinho os slides e os exercícios. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir os slides da aula. Se eu voltar aqui no plano de aula, vai ter os exercícios. Cliquei aqui, ele vai abrir a guia com a lista de exercícios. Então, a lista de exercícios é um complemento àquela aula. Posso dar em sala, posso dar como tarefa, posso dar como complemento no Classroom, aí é do professor. Os slides é aquilo que vai acompanhar na minha aula. Então, o slide ele traz o passo a passo do que eu vou fazer na aula. Inclusive, como você pode ver aqui, a organização das carteiras. Né? Que é interessante, porque numa recomposição de aprendizagem, é pedido para que a gente divida os alunos em níveis. Então, quando a gente divide em nível, é bem interessante fazer uma formação diferente das carteiras. Às vezes, você vai perder muito tempo organizando as carteiras. Já combina com o pedagogo antes ou com os outros professores que usam aquela sala. Pessoal, hoje a gente pode deixar a sala em U, eu vou usar desse jeito, fica mais fácil para minha aula de hoje. Podemos combinar todos assim? Hoje eu vou usar minha sala em V. Podemos deixar dessa forma? Combina com os outros professores também. Às vezes todos conseguem fazer, né, desenvolver uma atividade naquele dia, usando a mesma organização que você. Então, você vai seguindo a aula, vai ter lá, ó, além, né, da organização
das carteiras, da organização da sala, ele vai explicar as metodologias a serem utilizadas, verifique, né, o nível de aprendizagem, e para que ele tome conhecimento dos conteúdos desta aula, né, a gente tem que entender que ele precisa desse subsídio aqui, ó, do sétimo ano, composição, derivação, figuras de sintaxe. E se eu clicar, tá vendo aí que legal? Se eu clicar aqui, eu ainda tenho acesso a essa aula lá do nono ano que meu aluno precisa ter como base para essa. Tenho acesso à aula do sétimo ano que meu aluno precisa para ter como base para essa aula. A gente tem que lembrar que o descritor do SAEB, ele é baseado em várias competências. E se eu tirar alguma dessas competências, aquele descritor não vai funcionar. Né? Lembra daquela analogia do muro, né? O muro precisa de vários tijolos. Se eu tiro um tijolo, o muro cai. É a mesma coisa aqui. Então, para o meu muro, para essa aula ficar em pé e funcionar, eu preciso que esses tijolos aqui estejam completos. Se você vê que seus alunos não têm esse conhecimento, opa, vamos retomar isso daqui primeiro e depois eu dou andamento no restante da aula. É isso que você precisa ter autonomia para fazer. E aí ele vai explicando, né, essa discussão dirigida, e a gente traz, ó, aqui o foco é desse descritor do SAEB, que é o do 19. E ele traz toda a aula para você. E como eu disse, você pode adaptar a aula, você pode acrescentar, você pode excluir, você pode colocar vídeo, pode colocar outras atividades, usar as plataformas. A ideia é sua. Você vai fazer aquilo que você julgar melhor, certo? Então, aqui eu vou finalizar essa minha explicação do plano de aula para ficar um vídeo mais curto. E eu vou retornar no próximo vídeo para a gente falar, então, daquela questão que é a outra pastinha que nós temos aqui, deixa eu só voltar aqui, que é a lista de conteúdo, certo? Então, no próximo vídeo, eu vou voltar aqui para a lista de conteúdo, certo? Então, até esse próximo vídeo.